Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da evangelização infantil do Centro Espírita Discípulos de Jesus e aqui nas turmas do segundo ciclo para crianças de 9 até 10 anos, tá bom? Bom, antes de começar a aula de hoje, como sempre em todo o trabalho da Casa Espírita, eu vou convidar vocês para se sentarem nas cadeiras de uma forma mais confortável, colocando os pés no chão, respirando profundamente, porque agora a gente vai fazer a nossa prece inicial, tá bom? Com os pés no chão, sentindo o solo, com os olhos fechados, vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, ouvindo esta suave melodia que nos acalma e nos oferece paz. Jesus amigo, gratos somos por mais um dia, por mais uma aula, pela tua presença aqui, em nós e através de nós, na nossa casa, junto aos nossos familiares. Abençoa, Senhor Jesus, o dia de hoje e tudo o que iremos aprender. Abençoa aqueles que ainda nada sabem ou que sabem pouco a respeito de Ti. E nos ajuda, a nós, que sabemos um pouco mais, sermos exemplos de amor, exemplos da Tua seara para as outras pessoas. Nos abençoa no dia de hoje e seja conosco hoje e sempre. Bom, seguindo o módulo da FEB, nós estamos fazendo a sequência orientada pela Federação Espírita Brasileira para as turminhas do segundo ciclo. A gente está no módulo 2 e na última aula a gente falou sobre o egoísmo. Vocês se lembram da aula? Bom, hoje, seguindo o cronograma, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante também, que é a honestidade. O que é ser honesto no dia de hoje? Alguém sabe o que significa honestidade? Bom, antes da gente entender um pouco o que é honestidade, a gente precisa entender primeiro o que é propriedade. Tudo aquilo que o homem adquire pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que não seja prejudicando ninguém, ele constrói para ele uma propriedade. Então, por exemplo, se eu trabalhei minha vida toda, se eu estudei e consegui comprar uma casa, ter um carro, eu tenho a minha propriedade, é a minha casa, a minha propriedade é o meu carro. Então, o homem possui o direito de acumular os bens que adquiriu, tais como esses que eu falei, casa, carro, roupas, que lhe permitam o descanso quando ele não precisar mais trabalhar, desde que ele não tenha hábitos egoístas. E se vocês se lembram bem da aula passada, vocês vão entender quais são esses hábitos e vão se lembrar também. Então, em qualquer circunstância da vida, a gente precisa respeitar a propriedade alheia. O que significa isso? A gente precisa respeitar aquilo que é dos outros. A gente precisa respeitar a casa dos outros. A gente precisa respeitar o carro dos outros. Seja quais for esse tipo de propriedade que a pessoa possua. Porque é um direito que ela construiu com seu trabalho, com seu esforço. E nada justifica o roubo, que é diferente do respeito à propriedade. Então, roubar, se apropriar de bens que pertencem a outra pessoa sem o consentimento dela, isto então é contrário à lei de Deus, como bem sabemos. A gente já sabia até nos 10 mandamentos, né? Não roubarás é um deles.
Então, considera-se roubo, furto, aquele que rouba um carro ou uma casa somente? Não. A gente pode ver no nosso dia a dia pequenas coisas que são consideradas roubo, a apropriação daquilo que é de outras pessoas. Por exemplo, aquele que pega um lápis ou uma borracha sem permissão, aquele que falsifica alguma coisa ou adultera algum produto, por exemplo, vende álcool gel, mas na verdade não é álcool gel, certo? Aquele que tem consciência que recebeu o troco, que estava um pouco a mais, um troco que estava errado, mas não devolve e nem fala, moço, o senhor me deu um troco a mais aqui. Então, essa pessoa também está se apropriando da propriedade dos outros, certo? A gente não está dizendo que você não querer devolver um troco que foi a mais não é um ato de roubo, mas é um ato de desonestidade. Então, tirar vantagens dos outros, isso são coisas que as pessoas desonestas fazem. E então, a gente precisa respeitar o outro, precisa respeitar a propriedade do outro e ter em mente que aquilo que não nos pertence não é nosso. A gente não pode se apropriar, certo? Então, a gente precisa respeitar e valorizar o tempo que aquelas pessoas dedicaram para conseguir aquilo, assim como nós vamos conseguir ao longo do tempo as nossas coisas também, certo? E Jesus nos ensina que a gente não pode causar prejuízo a ninguém. Quando disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele mostrou que é necessário dar aquilo que pertence às pessoas, mas também quis ensinar um princípio geral. Ele condena todo prejuízo material e moral que possa causar a outra pessoa. Então, ele prescreve para os seus fiéis o respeito aos direitos de cada um, assim como a gente queria que respeitassem também os nossos direitos, certo? Então, a gente, todas as riquezas, tudo que é fornecido na terra, pertence a Deus. A gente está nessa vida aqui apenas para usufruir uma parcela dessa riqueza, uma parcela desse bem-estar. E achar-se que aquilo ali lhe pertence e que não lhe pode ser tirado por Deus é um engano, certo? Então, o homem é apenas um administrador inteligente desses bens divinos. E Deus pode retirar este empréstimo caso ele julgue necessário. Se ele achar que uma pessoa que é um grande detentor de fortuna não está tendo escolhas sábias no uso do seu dinheiro, a sua riqueza não é em favor de outras pessoas, Deus pode sim tirar essa riqueza como prova para aquele indivíduo, certo? Então, Jesus nos diz que, ele diz uma frase assim, daqui não sairemos até que tenhamos pago o último ceitil, ou seja, as contas nos chegarão por tudo aquilo que fizemos nesta e em outras encarnações, certo? E a gente sempre deve procurar realizar as coisas sem prejuízo de alguém, certo? Então, propriedade legítima é aquilo que aquele indivíduo conseguiu com seu esforço, sem prejuízo de outras pessoas, certo? A gente sabe que a gente não deve furtar, não deve roubar. E se a gente não rouba, se a gente nunca roubou nada, significa que a gente tá ok, a gente não tem nenhum outro lado negativo? Bom, a gente precisa prestar atenção se nós não estamos sendo desonestos, certo? A desonestidade, ela está em pequenas coisas, ela não está só em roubar coisas grandes, como a gente vê que os bandidos fazem, ou aquelas pessoas que roubam coisas pequenas. A desonestidade não está só no roubo, certo? A desonestidade está em muitas outras coisas do nosso dia a dia, certo?
Eu vou fazer umas perguntas para vocês entenderem mais sobre desonestidade, tá bom? E eu quero que vocês, quando eu fizer essa pergunta, vocês pensem o que vocês fariam. Se vocês quiserem, podem pegar um papel e uma caneta, são 12 perguntas. E aí você coloca número 1, e aí você escreve a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não vale pensar em outra coisa e escrever outra, tá? Eu quero que vocês escrevam a primeira coisa que vier na sua cabeça como ação que vocês fariam, tá? Pergunta número 1. Um colega esqueceu uma caneta sobre a carteira e não há mais como alcançá-lo naquele dia, ele já foi embora. O que é que você faz? Bom, anotem aí. Será que vocês guardariam a caneta no estojo? Dizia, vou devolver amanhã e não devolve mais? Como era que vocês fariam? Segunda pergunta. Ao pagar alguma compra, um vendedor te deu um troco a mais. O que é que você faz? Número 3. Seus colegas estão rabiscando as cadeiras e as paredes do colégio. O que é que você faz nessa situação? Número 4. Você ia andando com um amigo e viu que do bolso dele caiu R$20. O que é que você diria a ele? Ou o que é que você não diria? Número 5. Um colega seu pegou o caderno de outro colega emprestado sem pedir. O que você diria a este primeiro colega que teve seu caderno retirado da sua mochila? Número 6. Quando achamos algo que não nos pertence, o que devemos fazer? Outro exemplo. A irmã de Cristina ganhou muitas balas. Raquel ficou com uma vontade enorme de comê-las. Ele deve pegar as balas ou pedir à sua irmã? Número 8. Quando uma pipa é cortada no céu, naquelas brincadeiras de criança, de quem é a pipa que cai no chão? Número 10. É correto fazer brincadeiras com outras pessoas, por exemplo, tirando os sapatos delas e escondendo-os? Número 10. Se fizermos algo escondido, quem é que vai sempre saber o que fizemos? Número 11. Sua irmã comprou fiado no mercado, mas não voltou para efetuar o pagamento. O que fazer? E por último, é correto pedir doações para os outros, alegando que é para ajudar uma família pobre e utilizar a parte em seu benefício? Bom, com essas 12 perguntas, a gente pode entender um pouco mais o que é desonestidade. Desonestidade não é só roubar, mas sim o ato de esconder, omitir, mentir sobre coisas que trariam prejuízo a outras pessoas. Então, quando a gente vê aquela pessoa que está andando na frente da gente e cai a carteira da bolsa dela e a gente não fala nada, isso é desonestidade. Quando a gente vê que a gente recebeu um troco a mais e a gente não devolve, a gente fica caladinho dizendo, eita, que sorte que eu tive, hein? Ele nem prestou atenção, eu também não vou falar nada. Isso é desonestidade, certo? Quando a gente acha algo que não nos pertence, que a gente não devolve,
é desonestidade, certo? Quando a gente vê que outras pessoas estão fazendo algo errado e que a gente poderia dizer, por exemplo, professora, os colegas estavam riscando a parede do colégio, certo? E quando a gente vê uma ação que causa prejuízo em outras pessoas e a gente não fala nada, a gente também está sendo desonesto, certo? Então, a desonestidade está presente na nossa vida em coisas que a gente às vezes nem percebe. Muitas vezes a gente chega num local, tem uma fila enorme e a gente diz, eita, lá, olha, minha tia tá ali no começo da fila, vou levar o boleto para ela pagar, eu não vou enfrentar essa fila não. Então, a gente tá tendo também atitudes desonestas, certo? Muitas vezes a gente reclama que é somente os políticos que são desonestos, mas na verdade os políticos são seres humanos, reflexo da sociedade, de nós mesmos, que temos a desonestidade dentro de nós. A desonestidade nada mais é do que o fruto do egoísmo, que eu falei na aula passada para vocês, que do egoísmo deriva todos os males, certo? Então, a gente precisa ter em nossa mente que a gente não pode se apropriar das propriedades alheias, daquilo que é de outras pessoas, tá bom? Eu queria que vocês agora assistissem uma história muito legal, é uma história bem antiga, creio que vocês já devem ter ouvido, mas ela exemplifica bem o que é a desonestidade. Vamos assistir? A Flor da Honestidade. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias,
a retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com a flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Então, nessa história, a gente viu que aquele príncipe pregou uma peça em todas as meninas. E ele, na realidade, não estava escolhendo pela mais bonita. Ele estava escolhendo por aquela que teria dentro dela a semente da honestidade. Enquanto todas as outras mentiram, ela era a única que os 6 meses permaneceu fiel àquilo que lhe foi pedido, certo? Então é muito difícil no dia de hoje a gente encontrar pessoas verdadeiramente honestas, certo? Por quê? Porque o desejo de possuir as coisas com o fim de usufruir de coisas no futuro nos faz fazer coisas desonestas, certo? E a gente utiliza meios, muitas vezes, sombrios para conseguir aquilo que a gente quer, certo? Então, é preciso que a gente, dentro da gente, a gente desperte para o que é verdadeiramente a riqueza material e a riqueza espiritual. Claro que aqui na Terra a gente tem direito a usufruir da riqueza material, a usufruir dos bens, do nosso trabalho, os bens que vêm com o nosso estudo, com o nosso esforço, certo? Assim como buscar a riqueza espiritual. Mas a gente não pode querer o que não nos pertence e que nem a gente lutou para conseguir. A gente não pode querer nos apropriar dos bens pertencentes às outras pessoas sem o consentimento dela, certo? Então, no nosso dia a dia, a gente vê muito isso. Muitas guerras, muitas histórias de conquistas de povos são baseadas nessa questão da apropriação daquilo que não é deles. Então, eles chegaram naquele local, invadiram, tomaram as casas, tomaram os alimentos. Então, veja que até as histórias da guerra, a gente vê isso, essa apropriação dos bens daqueles que são mais indefesos, certo? E isso ainda continua nos dias de hoje, não por meio de guerras, mas por meio de pequenos atos que muitas vezes marcam uma vida. Por exemplo, um assalto. Aquela pessoa se apropria do indefeso, do que ela possui, indefeso porque ela não tem como se defender perante aquele ato, perante aquela abordagem, certo? Então, furtos, falsificações, manobras ardilosas, a mentira, certo? Mentir dizendo, mãe, eu não vou para aula hoje, tô com febre, eu não tô legal. Quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes a gente mentiu dizendo que tinha feito uma atividade e não fez, certo? Então, a desonestidade não está só nos atos grandiosos, mas está no nosso dia a dia, em pequenas doses. E se a gente não tiver cuidado, ela vai se tornando um hábito e a gente não passa a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, certo?
Então, mentir também é um ato desonesto. Um estudante que por preguiça não cuida dos seus deveres, rouba dos pais que tanto se sacrificam para mantê-los na escola, que cola nos dias de prova, que não faz as coisas corretamente, ele também está agindo desonestamente com seus pais, desonestamente com suas professoras, desonestamente com seus colegas, certo? Então, a gente sabe que Deus disse, não roubarás. Deus disse através de Moisés. Naquele tempo, as pessoas roubavam muito as coisas dos outros. Era muito comum as pessoas matarem, roubarem a propriedade dos outros, animais. Então, foi preciso que viesse essa lei mais dura para que aquele povo, no tempo de Moisés, pudesse entender que aquilo era errado. E veja que mais de 2.000 anos, muito mais de 2.000 anos, essa lição ainda não foi aprendida. A gente vê muitas pessoas que roubam o tempo todo o que não lhes pertence, certo? Então, em todos os lugares do mundo, Deus encontrará sempre a figura de César. Dai a César o que é de César, certo? Os homens vão sempre encontrar essa influência de César que mostra, que denota os compromissos materiais que a gente tem. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A gente tem os nossos compromissos materiais, assim como a gente tem também os compromissos espirituais, mas é imprescindível dar a César o que é de César, dar apenas o que lhe pertence, certo? A gente sabe que nas nossas leis há muitos erros, há muitas brechas, e muitas vezes muitas pessoas se passam na impunidade com aquilo que fazem contra as outras pessoas. Mas não adianta nós acharmos que, meu Deus, que criatura abominável essa que roubou o carro de fulano. Ele merece ficar na cadeia o tempo todo, não merece nada de bom. Enquanto nós saímos de um mercadinho com um troco a mais, ou às vezes pegamos até aquele chocolate e abrimos, não pagamos. Então, será que a gente tem tanto poder assim de julgar aquela pessoa que cometeu esse ato, que todo mundo viu, que foi noticiado em todos os lugares, e nós, os nossos pequenos atos, as nossas pequenas coisinhas que ninguém vê, certo? Então a gente precisa entender que a gente não está no direito de julgar as pessoas, porque certamente a gente tem isso também dentro da gente. A gente pode dizer, eu sou uma pessoa muito honesta, mas na verdade mente, esconde coisas das outras pessoas. E desonestidade não é só não roubar, né? Quando você mente, você está roubando do outro a oportunidade de saber a verdade, a oportunidade de ser esclarecido, certo? Quando você não quer, tem preguiça de ensinar a uma pessoa alguma coisa, você está sendo desonesto, você está roubando dela a oportunidade de aprender. Você está roubando de si mesmo a oportunidade de ensinar, certo? Então, a desonestidade é uma coisa que a gente precisa, do fundo do nosso coração, combater no nosso dia a dia. É um mal, é uma doença que provém do egoísmo, como eu falei na aula passada. Tudo provém do egoísmo, tá? E a gente precisa, dentro de nós, ficar felizes por aquilo que as pessoas conquistaram. É muito bom quando a gente se sente feliz porque uma pessoa está numa casa nova, porque uma pessoa está com um carro legal, porque uma pessoa está com um emprego novo, porque uma pessoa está se sentindo bem. Em parte, a desonestidade é instigada, motivada pela inveja, porque quando não temos aquilo que aquela pessoa tem, a gente vai e, entre aspas, vem essa necessidade de precisar roubar, de precisar tirar dela e trazer para si, tá? Então, a gente precisa entender que a honestidade nos fará homens de bens e a gente precisa lutar
para conseguir as nossas coisas com o nosso próprio esforço e sem prejuízo de outras pessoas, tá bom? Então, esse é o assunto da desonestidade que eu queria trazer para vocês. E como exercício, essa semana, eu queria que vocês prestassem atenção nas atitudes de vocês durante essas semanas que possam parecer desonestas, tá bom? Então, mentir, omitir alguma coisa, esconder alguma coisa. Então, vão prestando atenção nessas atitudes, prestando atenção também naquilo que acontece no mundo, de atitudes desonestas das outras pessoas, de políticos, de outras pessoas, mas comparem essas atitudes com as atitudes de vocês, as pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, para terminar a aula de hoje, eu queria agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez aqui, e vamos para a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao amigo Jesus e pedir: Senhor, nos ajuda e nos abençoa, para que, através de nós, somente haja a verdade, para que para nós só chegue apenas a verdade, para que nossa mente não pense em formas sombrias e negativas de tirar ou prejudicar o nosso irmão, retirando dele aquilo que não nos pertence. Nos abençoa e nos ampara, para que possamos ser indivíduos mais honestos, mais íntegros, mais verdadeiros. Nos abençoa, Senhor, no dia de hoje, e seja conosco, nos amparando, nos protegendo, agora e sempre. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula da evangelização e que vocês possam pensar sobre esses temas e também compartilhem essa aula com seus colegas, com aqueles que têm a mesma idade que vocês e que com certeza vão gostar dessa aula também, tá? Tchau!